Seja bem-vindo para esse vídeo, e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise do empate em 1 a 1 entre Dinamarca e Inglaterra. Dinamarca que assim fez uma estreia meio decepcionante empatando com a Eslovênia e agora faz um segundo jogo muito bom, que se fosse para alguém vencer pelo que jogou seria a Dinamarca, tá? Produziu muito mais do que a Inglaterra. Enfim, vou fazer a análise aqui completinho nesse jogo, só desse jogo, né? Só antes de tudo, solta aí a intro. Bom, então vamos lá, já tá aqui, ó, 1 a 1. Primeiro gol da partida saiu do Harry Kane, né? Jogada nas costas do Christensen, ele vacilou, dormiu. Acho que foi o Walker que conduziu a jogada, cruzou para trás, teve um bate-rebate ali, sobrou pro Kane, ele fez 1 a 0. E aí o Hjulmand, que eu acho que eu até já tinha comentado aqui na análise do empate da Dinamarca contra a Eslovênia, tá no canal para quem quiser, inclusive. Eu contestava ele ser titular desse time, porque as opções para esse meio de campo da Dinamarca são boas. Tem o Højbjerg, que fez um grande jogo, o próprio Hjulmand, mas ainda tem o Norgard, que é um excelente volante, fez uma boa Premier League pelo Brentford. Ainda entrou o Damsgaard também, mas é um cara mais ofensivo, né? Mas para a posição seria o Norgard. Então tá muito bem servido para esse meio de campo. E o Hjulmand foi muito bem, fez um golaço de fora da área, que foi o gol do empate, né? Enfim, vamos aqui trazer os destaques da partida, começando pela Dinamarca. Queria destacar que todos os zagueiros da Dinamarca deram ao menos um chute. Para quem gosta de apostar, fica aí essa estatística, eu estava prestando atenção. O Maeli, pelo potencial que ele tem, eu achei que ficou abaixo. É um cara que ataca muito bem, acabou não sendo muito perigoso. O Hjulmand, acho que já dá para falar, para mim foi o craque da partida. É o cara que marcou muito bem, chegou na frente bem, fez o gol. Para mim o craque da partida é o Hjulmand. Não conhecia ele que joga no Sporting campeão português, então já deve ter muitas equipes interessadas nele. O Højbjerg, que no Tottenham é muito contestado, mas na Dinamarca é uma unanimidade, é um volante que marca muito bem, logo no início do jogo já finalizando, sempre dando perigo quando chega à frente e ainda marcando muito bem no meio de campo, é um cara muito forte, muito rápido, fez um excelente jogo. O Christensen, talvez o pior da Dinamarca, um cara que fez uma boa campanha com o Bolonha no campeonato italiano, mas ficou devendo nesse jogo contra a Inglaterra. O Eriksen um pouquinho apagado, o Indy um pouquinho apagado, o Højlund totalmente apagado. Entraram o Olsen, o Damsgaard, o Norgard, o Alexander Ball entrou bem na ala direita ali. O Maeli foi para a esquerda no lugar do Christensen e o Ball fez a direita. O Ball que tinha sido titular no primeiro jogo, ele que joga no Benfica, e fez um bom jogo depois que entrou. E ainda entrou o Poulsen no ataque, jogador que hoje é reserva do Leipzig, mas ainda é peça importante da Dinamarca. Do lado da Inglaterra, o Guerri eu achei que fez um bom jogo. Deles, ele que desses nomes de defesa é o que é a maior incógnita para mim, pelo menos, porque o Trippier todo mundo conhece, do Tottenham, Atlético de Madrid, Newcastle, o Stones ali no Manchester City, o Walker no City, o Pickford, que tudo bem, ainda tá no Everton, mas é uma unanimidade titular da Inglaterra. Agora o Guerri eu nunca tinha ouvido falar, fez uma boa Premier League pelo Crystal Palace e é titular da zaga da Inglaterra. Essa zaga que a única unanimidade é o Stones. A outra, o Guerri, se não for o Guerri é o Maguire, se não for o Maguire, porra, entendeu? O Joe Gomes tem como opção, tem o Konsa, mas falta uma dupla de zaga de um nível alto para a Inglaterra, né? Tem o Stones e aí um cara que tem um futuro grande, porque é um jogador jovem, mas que, vamos ser sinceros, a cada 10 pessoas, 2 no máximo conhecem o Guerri. E dessas 10 que gostam de futebol acompanham o futebol, tá? Não uma pessoa completamente aleatória, um cara que não é muito conhecido. Aí no meio de campo o Rice, o Arnold ficou bem abaixo, cara, desaparecido, não deu nem pra perceber que ele jogou, uma decepção nesse jogo. O Bellingham abaixo também. O Foden foi o que mais tentou, primeiro jogo meio apagado, né, contra a Sérvia, dessa vez finalizou bastante, muito perigoso. O Bukayo Saka também, perigoso em alguns momentos, e o Kane aproveitou para fazer o golzinho dele. Ainda entraram o Gallagher no meio de campo no lugar do Arnold, o Watkins no lugar do Kane. Por sinal, não dá para tirar o Harry Kane dessa seleção da Inglaterra. Independente da situação, só se ele tiver machucado ou amarelado, toda hora fazendo falta, podendo ser expulso, que não era o caso, não faz sentido tirar ele. É o talvez melhor centroavante do mundo. Pô, se for colocar o Watkins, coloca os dois juntos, não dá para tirar o Kane. Ainda colocou o Bowen e o Eze, que eu gosto bastante do Crystal Palace.
Fato é, esse time da Inglaterra, essa seleção da Inglaterra, aliás, era pra render muito mais, cara, porque tem um dos melhores laterais direitos do mundo, um dos melhores zagueiros do mundo, um dos melhores volantes do mundo, uma das grandes, um dos grandes jogadores da temporada, o melhor jogador da Premier League, a grande surpresa mundial pela campanha que fez no Real Madrid, o Bellingham, um dos melhores centroavantes do mundo, que é o Kane. No banco tem o Palmer, que foi a grande revelação da Premier League, também nem entrou. Então, pô, tem muitas opções boas e não consegue fazer render, e não é nem só em resultados, é o futebol. Vou trazer as estatísticas aqui, ó. A Dinamarca finalizou 4 vezes a mais. E você quer comparar a seleção da Dinamarca com a Inglaterra? A Inglaterra é muito mais forte em quesito nomes. Por mais que a Dinamarca seja forte também, não tem nenhum jogador que joga em um time eco de bosta. É tudo time bom aqui. Mas o fato é, a Inglaterra devendo, tanto é que a Dinamarca aqui, ó, mais chutes a gol, mais posse de bola, mais escanteios, mais tudo, cara. Se fosse pra alguém vencer, seria a Dinamarca, produziu muito mais. Faltas aqui é um número bem discrepante, né? 13-5, fez 5 faltas, mas estava correndo atrás da Dinamarca o tempo inteiro. Então não adianta nada se ter fair play se o time não rende, né? Enfim, o fato é, a Inglaterra devendo bastante, venceu o primeiro jogo sofrido contra a Sérvia, então com isso encaminha bastante a classificação. E enfim, a Dinamarca que decepcionou no primeiro jogo, quando empata com a Eslovênia, e agora surpreende fazendo um grande jogo contra a Inglaterra, tá? E aí a última rodada é contra a Sérvia, venceu, tá classificado. Dependendo se empatar, pode passar com 3 pontos, tendo 3 empates. E aí se a Inglaterra vencer da Eslovênia, ou até mesmo terminar empatado, provavelmente a Dinamarca ainda fica com a segunda colocação. Então é uma última rodada que vai ter muita coisa para acontecer. A Dinamarca vai jogar contra a Sérvia, que vai dar a vida. Se a Sérvia empatar, não adianta de nada, tem que vencer. E ainda vai ter a Inglaterra, né, contra a Eslovênia dando a vida também, porque vai depender. Se a Sérvia ganha da Dinamarca e a Eslovênia arranca um empate, a Eslovênia passa em segundo. Agora, se a Dinamarca arranca pelo menos um empate ou até mesmo vence a Sérvia, a Eslovênia vai ter que vencer. E aí contra a Inglaterra é o adversário na teoria mais difícil do grupo pelos nomes que tem no time, né? No time não, na seleção. De qualquer forma é um grupo que tem muita coisa em aberto, cara. Acho que a grande surpresa do grupo é a Eslovênia. E a grande decepção, eu poderia falar a Inglaterra, mas pra mim é a Sérvia. Porque a Inglaterra tem um futebol ruim, abaixo do que pode, mas consegue os resultados. Mesmo ficando devendo, arrancando só um empate com a Dinamarca, é um resultado que encaminha a classificação. Tivesse perdido, a Dinamarca estava com meio caminho andado para a classificação e a Inglaterra podendo depender desse último jogo contra a Eslovênia, perdendo, podendo ser eliminada. Então, por mais que o desempenho seja ruim, o fato é, os resultados encaminham essa classificação da Inglaterra. O craque da partida, que eu falei, para mim foi o Hjulmand, e é isso. Gostou do vídeo? Deixa o like, não gostou, deixa o dislike, comenta aqui embaixo para você quem foi o craque da partida. E o outro jogo desse grupo que teve no mesmo dia, o empate 1-1 também, mesmo placar, entre Eslovênia e Dinamarca, em Sérvia, gol no último lance da Sérvia, inclusive, é o último vídeo postado no canal, tá? Então só voltar aí e assistir para quem quiser. Foi esse vídeo, valeu e falou!